Vamos lá. Logo cedo, né? Mega operação com 1.400 agentes. Mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis com 350 alvos. 7,6 bilhões foram sonegados. Aqui foi uma das manchetes. Força-tarefa do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal e Polícias Federal, Civil e Militar cumprem mandados em 8 estados contra a rede ligada ao PCC que adulterava combustíveis e lavava dinheiro. Alvos são investigados por fraudes fiscais, ambientais e econômicas. Beleza. Não pude deixar de dar aquela cutucadinha básica, né? Faria Lima é alvo de mega operação contra a infiltração do PCC no setor de combustíveis. Aí tem aquela baleia ali que é bem clássica, né? Aí eu falei ali, ó. A verdadeira baleia que Bolsonaro importunou. Os investigadores identificaram 40 fundos de investimento com patrimônio estimado em 30 bilhões sob controle da facção. Ainda tem isso, né? Os fundos de investimento. Mas vamos por partes. Eu, na verdade, não por parte não. A gente vai logo quase que direto ao ponto. Mas antes de ir direto ao ponto, no dia de ontem, o pessoal começou a falar, né? Lá, ó. E aí agora? Operação que teve, isso, aquilo, até agora, Faria Lima e tal. Como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? Não achem que a operação de ontem foi uma operação para ferir a Faria Lima. Quando a gente fala realmente de Faria Lima, para valer quem manda e desmanda, são os grandes bancos. São os grandes bancos brasileiros, é a turma da Febraban e, obviamente, vai ter um outro aí gestor que também tem um grande poder de influência. Mas a elite financeira brasileira, ontem, só teve motivos para rir e celebrar. Aqui eu trouxe os números, porque acho que vai fazer mais sentido para vocês. As cotações dos principais bancos brasileiros. Tu tá vendo aqui algum banco tendo algum problema? Tem muita gente lendo a operação de ontem, muita gente assim fora da bolha, né, pensando fora da caixinha, como até uma espécie de movimentação do próprio sistema para se depurar. Você tira assim de fora os bagrinhos, os peixes pequenos, quem tá atrapalhando, e você solidifica ainda mais esse oligopólio que controla o Brasil. Você olha aqui, ó, todos os grandes bancos fecharam o dia ontem no positivo. Todos os grandes bancos. Agora, teve um grupo aí que foi um dos alvos, talvez o principal alvo, que a imprensa até pegou para ser ponta de lança, que fechou o dia de ontem com um prejuízo de 15%. Mas guarde isso em mente. Vamos lá. Uma leve curiosidade. Vou ler a manchete. CNN Brasil. REAG, Genial, Trustee. Veja as instituições do mercado financeiro que são alvo da PF. Sabe a Genial? Eu não sei se você sabe. Eu não sei. Eu tô aqui tentando obter respostas. O Paulo Figueiredo pergunta: Genial é a mesma que financia as pesquisas da Quest usadas pela Globo? Lá do Felipe Nunes? É a mesma? É essa Genial? É essa Genial que financia a Quest? Não sei a pergunta. Só para eu também estou atrás de respostas. Eu também estou atrás dessa resposta, Paulo Figueiredo. Mas vamos lá. Indo bem direto ao ponto mesmo, assim, se você quiser olhar a operação, os principais alvos, tudo que está acontecendo, mas como nosso interesse é político, né, entender a política brasileira e alguns pormenores, eu vou vir aqui do fim pro começo. Quem realmente chamou muito minha atenção foi o Lauro Jardim, porque ele é o porta-voz do mercado financeiro e por mais algumas coisinhas. E aí, quando eu vi a Natuza Neri falando sobre isso, e tiveram outros políticos ao longo do dia também falando sobre as componentes políticas, a Natuza fala assim, ó, ouvi hoje de uma fonte da Polícia Federal, o esquema de hoje não é o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, é um esquema de lavagem de dinheiro que tem como clientes o crime organizado, portanto o PCC, integrantes de setores econômicos e integrantes políticos, né, também que se valem de lavagem de dinheiro para fins de corrupção. Então, não acho que é só um negócio ali que envolve o PCC, tem outros entes. Essa fonte da PCC teria explicado que o que eram os doleiros 30 anos atrás se transformou nos fundos de investimento que foram alvos da polícia ao longo do dia de ontem. Pois bem. Veja essa manchete. REAG. Empresa investigada por suposto elo com o PCC tem ações na B3, dá nome a Cinema e gere 300 bilhões. Essa linda empresa foi talvez a ponta de lança do dia de ontem. Amplamente, né, se debateu aí sobre ela, diversas matérias. Uma delas... Essa daqui, na verdade, vai falar da ponta de lança, né? Tá falando aqui, o Renato fala o seguinte. Parece que elegeram a REAG como ponta de lança. Acho que a empresa nunca foi tão citada na vida. O detalhe é que duas corretoras que mais operam um papel hoje foram BTG e XP, movimentando quase 400 milhões. No fim das contas, eles sempre ganham. Não importa quem esteja perdendo. Está ali de salto de 1.250% em ativos ao Cine Belas Artes. A trajetória da REAG Capital. Grupo fundado e liderado por João Carlos Mansur, teve expansão acelerada com mais de 15 aquisições que ajudaram a levar os ativos sob gestão para mais de 340 bilhões de reais. Em nota, a REAG negou envolvimento com a atividade dos clientes. Bom, antes de a gente falar um pouco mais sobre a REAG, mas na verdade falando até sobre ela, a turma do Conexão em Política publicou essa matéria muito curiosa, que diz: gestora-alvo da PF, por suposto elo com PCC, patrocina programação produzida por empresa de ex-jornalista da Globo, a REAG. Ela patrocina uma programação sobre economia que é produzida pelo canal My News, comandado por jornalistas, entre eles Mara Luchetti, que atuou por anos na TV Globo e Grupo Globo. Aí tá aqui, né? Lista. Aqui na própria plataforma, né? Você vê aqui ó, em parceria com a REAG. Aqui pequenininho, acima de todos os vídeos. Você vê aí, né? Linda parceria. Linda parceria. Adoro o consórcio, né? O consórcio é demais. O consórcio é demais. Mas vamos lá. Quem dá o tom da confusão?
que para bom entendedor minha palavra basta, é a Malu Gaspar. Malu Gaspar é uma jornalista com experiência nisso, né? Operações, escândalos. Ela tem um livro aí publicado até sobre a Lava Jato. E ela meteu assim uma manchete sensacional. As ligações umbilicais entre Tanuri, quem é Tanuri? Nelson Tanuri, Master, Banco Master e gestora suspeita de lavar dinheiro do PCC. A matéria é sensacional do início até o fim e vai nos conectar a diversas coisas que aconteceram em meses passados e outras matérias. A Reag Investimentos, um dos alvos da mega operação da Polícia Federal, que apura a filtração do primeiro comando da capital no mercado de combustíveis de São Paulo e o uso de fundos para lavagem de dinheiro, concentra parte expressiva do lançamento de títulos do Banco Master e de empresas controladas pelo empresário Nelson Tanuri. Reag, Master e Tanuri têm uma relação antiga e sociedade em vários negócios, alguns dos quais foram alvo de processo, multas e denúncias na CVM, que regula o mercado de capitais. O fundo, que teria sido usado na aquisição de empresas e usinas pelo PCC, e também na blindagem do patrimônio de investigados, é um dos que, segundo a PF, teriam lavado cerca de 46 bilhões de reais do crime organizado. Seu controlador, João Carlos Mansur, é conhecido no mercado como parceiro de negócios de Daniel Vorcaro, o controlador do Master. A proximidade é verificada, inclusive pelas redes sociais. No LinkedIn, Mansur já publicou selfies sorridentes com o dono do Banco Master, aspas, dia de comemorar com os amigos, diz ele a legenda de uma publicação feita em 2022. Se perguntar agora se é amigo, será que diz que é amigo ou vai falar que não conhece mais? Um dos negócios que os dois fizeram juntos foi a compra do Will Bank em 2024. No ano passado, Reag e Master adquiriram, junto com Nelson Tanuri, papéis do Grupo GPA, dono da rede Pão de Açúcar, de olho na potencial venda das operações no Brasil pelo Grupo Cassino. Tanuri foi assessorado na empreiteira por Maurício Quadrado, ex-sócio do Master. Outra empresa ligada a Tanuri, a Trustee, também é apontada pela investigação como uma das utilizadas pelo PCC para lavar dinheiro. A Reag também é parceira de Vorcaro e Tanuri da Bloom Participações, sócia controladora de uma companhia de securitização de crédito. Aí diz, Mansur foi conselheiro da Bloom entre 2019 e 2022, adquiriu a companhia em dezembro de 2023, 3 meses depois, o Master capitalizou a holding com 480 milhões através de um fundo do próprio banco. Aí, a Malu Gaspar vai relembrar de uns probleminhas envolvendo aí essa galera. Apurações na CVM. Mansur e Vorcaro também estão ligados em investigações em curso na CVM. Em um processo que provocou disputas internas na CVM, a Reag, administradora, foi acusada de desviar o dinheiro captado com a distribuição de debêntures para Vorcaro, do Banco Máxima, antigo nome do Master, e alguns fundos ligados ao grupo. No caso, 51 milhões foram arrecadados com a venda de títulos das duas companhias. A Central Investimentos e Participações e a Sinsan, através de cotistas externos, como empresas do consórcio DPVAT, ou seja, incluindo recursos públicos e o antigo Banco Rural em flagrantes condições de conflito de interesse. Né? Flagrante condição de conflito de interesse. O dinheiro que, de acordo com as escrituras de emissão, seria destinado a financiamentos imobiliários foi desviado. Não é bacana? Essas palavras, eu não gosto dessas palavras. Ele foi desviado para fundos ligados a Daniel Vorcaro, ao Máxima e aos controladores dos demais fundos, sem remunerar os investidores que compraram os papéis. Comprou, mas não levou. Que tristeza. Aí, em 2019, a CVM mandou que Vorcaro e seus parceiros devolvessem o dinheiro, né, que teria sido desviado, não usado por sim que deveria. Mas a área técnica da autarquia, da CVM, descobriu que eles dissimularam a devolução, depositando os 51 milhões para fundos ligados a eles mesmos. A administradora desse fundo era a Reag, alvo no dia de ontem. Como publicamos no blog em maio, a autarquia deliberou pelo encerramento do processo contra o Banco Master. Lá em maio, você falou, estamos aqui, esse processo, estamos contrário ao Banco Master. Após o voto decisivo do então diretor Henrique Machado. Né? Desculpa, pelo encerramento do processo contra o Master. Vamos encerrar isso daqui, né? Tá de boa. Esquece a parada, vamos encerrar. O cara que relatava o caso, né, era exatamente o voto decisivo. O voto decisivo de quem relatava esse caso para encerrar tudo. Vamos esquecer esse problema. Vamos passar uma borracha. Vida que segue. Vamos virar a página. Quem deu o voto decisivo, o Machado, era relator do caso. Ele contrariou o parecer técnico. Porque você acredita em parecer técnico? Eu não acredito. E aí ele aceitou um acordo que, mais uma vez, previa a restituição dos 51 milhões e o pagamento de multas pelos gestores envolvidos. As multas foram honradas, mas os milhões não foram devolvidos até hoje. E aí, velho? O que fazer com a galera? Não sei, eu acho que o processo foi encerrado. E o cara que deu esse voto decisivo para encerrar? O cara que deu o voto para encerrar e que contrariou a área técnica da CVM? Pois bem, Machado, no ano seguinte, se tornou advogado do Banco de Vorcaro. Parece difícil de acreditar, mas de novo, ó. De novo, o Vorcaro tava ali, Banco Master. Tem que pagar o negócio, dá a CVM. Aí teve lá a questão, encerraram lá a disputa, lá o processo, com voto decisivo do Machado. O Machado contrariou, né, o parecer técnico, e no ano seguinte o Machado, que acabou meio que por ajudar o Banco Master, foi ser advogado do Banco Master, né, do Vorcaro. Este é o Brasil. Este é o Brasil brasileiro.